Olá, pessoal. Vocês já pararam para pensar como que a criança constrói o conceito de números? Ou seja, como que a criança aprende números? Pois bem, Piaget respondeu a essa questão, pensou. Ele foi falar que uma criança lá que conta verbalmente 1, 2, 3, 4, 5, ela não está de posse do número, ou seja, ela não aprendeu números. É muito comum a gente vê, principalmente na educação infantil, quando os pais vão fazer a matrícula das crianças, né? Eles falaram assim, nossa, meu filho é tão inteligente, ele já sabe contar. Daí você pergunta, sabe contar? Como assim, né? Ah, ele conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pois bem, Constance Kame vai desenvolver, então, os estudos um pouco maiores e ela vai falar o seguinte. Uma criança que está recitando os números, ela não aprendeu os números. É como se ela tivesse aprendido uma musiquinha e tá contando em ordem ali, ó. 1, 2, 3, 4. É como se ela estivesse cantando uma música. O simples fato dela recitar esses números não quer dizer que ela está de posse desses números. Não quer dizer que ela aprendeu, tá? Então, a recitação numérica não quer dizer que a criança aprendeu números. E sim, é necessário que a gente trabalhe atividades pré-numéricas, como a classificação, seriação, correspondência termo a termo, para que a criança desenvolva o conceito de número. É sobre isso que a gente vai trabalhar nessa aula, pessoal. Vamos só retomar, então, os conhecimentos aí de Piaget. Piaget desenvolveu uma teoria chamada de epistemologia genética. Essa teoria, ele vai falar que a aprendizagem, ela se dá mediante a interação do sujeito e os objetos, certo? Pois bem, então ele vai falar que para construir a noção de número é necessário conservá-lo enquanto quantidade, mesmo que alterada a distribuição espacial dos elementos considerados. Como assim, professor? Bom, pessoal, Piaget vai falar, vamos só relembrar. Piaget fala que o conhecimento ele não nasce com o sujeito, ou seja, ele não é inato ao sujeito, e nem tampouco ele é externo ao sujeito, ou seja, ele não é construído fora do sujeito, né? Mas também não nasce com o sujeito. Então ele vai falar o quê? Que o conhecimento ele se constrói a partir de interações, ou seja, a partir de ações propriamente ditas. Mas ações com o que, professor? Ações com objetos, ações com tudo que cerceia, tudo que cerca esse sujeito, tudo que cerca esse indivíduo. Então ele vai falar que a aprendizagem ela está subordinada ao desenvolvimento humano. Ou seja, ele fala que esse desenvolvimento ele não é um processo espontâneo, tá? Porque ele está bastante ligado ali à parte biológica, tá? Como o sistema do corpo, o desenvolvimento do sistema nervoso e das funções mentais. Só que daí ele vai falar que a aprendizagem que o indivíduo não basta ele apenas se desenvolver biologicamente. Ele vai falar que a aprendizagem ela é provocada por situações externas, ou seja, por ações, tá? Não basta esse indivíduo se desenvolver biologicamente, né? Não basta ele ficar mais velho e tal. Ele tem que ter é necessário algumas ações aí instigando, movimentando esse indivíduo para que a aprendizagem ocorra, tá? Ele vai falar que assim, que o desenvolvimento humano ele é marcado por um processo ali de desequilibração, acomodação, assimilação, tá? Professor, mas eu não lembro muito bem o que é isso. Deixa eu explicar. Acomodação, tá? Ou desequilibração. Vamos começar então pela desequilibração. A desequilibração é quando o sujeito ele busca assimilar um novo objeto, ou seja, é quando ele busca ali conhecer um novo objeto, tá? Enquanto nesse processo ali que ele vai estar analisando, observando esse novo objeto, vai acontecer o quê? Algumas mudanças em suas estruturas cognitivas, tá? Que é para poder o quê? Acomodar, então, esse novo conhecimento, tá? E buscar o quê? Um equilíbrio. Por quê? Porque se ele está com esse objeto aqui e ele não conhece, ele não está em equilíbrio, ele está em desequilíbrio, né? Então, ele vai acontecer um processo ali, tá? Nesse processo de desequilíbrio, ele vai
tentar, na verdade, entender esse objeto, conhecer esse objeto, para ele acomodar esse conhecimento e voltar o quê? Voltar ao seu equilíbrio, tá? E assim é um processo que vai se repetindo inúmeras e inúmeras vezes para ele poder assimilar objetos e situações cada vez o quê? Cada vez mais complexas, tá? Só que Piaget fala que quando esse sujeito se modifica, o objeto também se modifica. Por quê? Porque a assimilação o transforma, tá? Essas assimilações, elas vão ocorrer o quê? Por meio de abstrações para o sujeito obter a tomada de consciência, tá? E aí que tá o processo, que a matemática é uma ciência que exige o quê? Um elevado nível de abstração. Professor, mas abstração, o que é isso? Piaget vai falar que existe o que há duas formas de abstrações. A abstração empírica e a abstração física. Ai, professor, está muito confuso para mim todo esse processo, porque física e empírica, né? Como assim? Bom, quando eu olho lá uma bola ou duas bolas vermelhas, eu estou analisando elas pelas suas características físicas, tá? Que é o conhecimento físico. Ou seja, eu estou vendo ali a cor, estou vendo a densidade, o peso dessa bola, certo? E tá aí o problema, porque tudo não fica só no conhecimento físico, tá? A gente também tem um conhecimento lógico. Eu não coloquei aqui para vocês. É que eu pensei que eu tinha colocado no slide. Como assim? Bom, eu falei de duas bolas vermelhas, mas e se eu tenho então uma bola vermelha e uma bola verde? Eu vou estar observando ali a diferença de cores das bolas, não vou? A bola verde e a bola vermelha. Bom, somente de eu poder observar ali essas duas cores, essas duas relações diferentes entre essas bolas, eu estou estabelecendo o que? Uma relação mental, tá? Essa relação mental é o que Piaget fala que é o conhecimento lógico e que ela só pode ser criada por cada indivíduo. Por quê? Porque é uma criação mental, tá? As duas bolas ali são redondas, só que daí eu diferencio a verde da vermelha, eu consigo diferenciar, tá? E ele vai falar então que número é uma síntese de dois tipos de relações ali que a criança elabora com os objetos. A abstração empírica, que é o conhecimento físico, e a abstração reflexiva, que é esse conhecimento lógico. Então, eu não vou falar muito aqui, porque vocês podem ir lendo os slides. Ele vai falar que para a criança desenvolver o conceito ali, né, ou essa síntese, essa representação mental do número, é necessário que a criança desenvolva duas habilidades ali: ordem e inclusão hierárquica. Como assim, professor? Ordem, quando eu faço assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou se eu faço assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 dedos aqui? Não, eu tenho 5, né? Na primeira vez eu atribuí uma quantidade, né, um número a cada dedo, uma quantidade a cada dedo. Ele fala muito da necessidade da gente colocar os objetos em uma ordem para que a gente não conte um objeto duas vezes ou para que a gente não deixe de contar um objeto duas vezes. É muito comum na educação infantil, eu faço, quando eu pego assim, uma turminha nova, né, eu já faço isso de início, assim, eu peço para que a criança conte seus dedinhos ou para que a criança conte os lápis de cor, por exemplo. E daí muitas vezes eu vejo a criança fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Geralmente essas pequenas quantidades vai vindo aí 6, 7, 8, 9, 10. E daí não sabe contar o resto em algumas vezes. Daí você vê o quê? Que a criança já tem uma dificuldade muito grande aqui na ordenação, ou seja, na correspondência termo a termo. Por quê? Porque essa criança ela não corresponde um dedo a cada número, a cada quantidade. Ela está contando alguns objetos mais de uma vez. Opa, então eu tenho que trabalhar o que, Leandro? Eu tenho que trabalhar com uma atividade de correspondência, para que essa criança pense que e de ordenação, do maior para o menor. Por quê? Porque essa criança ela tem que compreender
que esses dedos, né, cada um é um número, né, é uma quantidade, não que um corresponde a duas quantidades, por exemplo. E então ele fala também de inclusão hierárquica, ou seja, é uma inclusão mental. Eu peço para uma criança ali contar 4 brinquedos, né? Então ela vai 1, 2, 3, 4. Eu falo assim, me dá 3 brinquedos. Ela vai e pega só o brinquedo de número 3. Ela não pega todos os 3 brinquedos aqui. Por quê? Ela vai pensar, quando a criança não tem a noção de inclusão hierárquica desenvolvida, ela vai pensar que é como se fosse nomes de gente ou de brinquedos, ó. 1, 2, 3, 4. Ah, esse é o 3. Então, se o professor pediu 3, né, deixa eu pegar o 3. Não. Ela tem que entender que o quê? Que o 1 está contido no 2, que o 1 e o 2 está contido no 3. Ou seja, é essa questão de inclusão mesmo. Que, por exemplo, se eu peço 4 elementos, eu tenho que pegar 1, o 2, o 3 e o 4. Eu não tenho que pegar só o 4, tá? E essa inclusão hierárquica é sempre a compreensão também, essa estrutura elementar. A criança tem que entender que o quê? Que o nosso sistema aí de numeração é sempre pela operação de mais um. Então, 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. 3 mais 1 dá 4. 4 mais 1 dá 5, tá? Então, assim contar é identificar a sequência ordenada e compreender a inclusão hierárquica. Então, como eu coloquei para vocês, a criança ela não será capaz de conceituar adequadamente o número até que ela seja capaz de estabelecer 7 habilidades aí que Sérgio Lorenzato, tá? Ele escreveu um livro que é Educação Infantil e Percepção Matemática em 2006, e ele vai falar então de 7 habilidades que a criança 8, desculpa, que a criança tem que desenvolver para que ela compreenda ou para que ela consiga contar adequadamente. Quais são essas habilidades? Correspondência, comparação, classificação, sequenciação, seriação, inclusão e conservação. Ai, professor, que tanto de coisa. Vamos tentar ver essas habilidades agora, tá? A correspondência, como eu já falei para vocês, a correspondência, a criança ela faz isso em diversas situações no dia a dia dela, tá? Por exemplo, cada tampa para sua caixa, cada aluno tem uma carteira, tá? E só que também existe correspondência de mais de um elemento, como por exemplo, como eu coloquei para vocês, uma criança muitas vezes tem vários irmãos, né? Uma mãe, então, uma mãe tem vários filhos, tá? E eu coloquei aqui um exemplo de atividade, tá? Notem que as minhas atividades têm sempre objetivo material, tá? E a atividade em si. Então, objetivo corresponder elementos iguais a elementos diferentes. Como assim? Eu vou dar 4 cartões, tá? Cada um com um desenho diferente de um menino. E outros 4 cartões com o quê? Com uma mochila. O que eu vou pedir? Eu vou pedir para que cada criança dê uma mochila a cada menino, tá? E eu também posso pedir que ela dê um nome diferente a cada menino, tá? Então ela vai estar ali fazendo uma correspondência. Uma outra situação também que é muito comum, uma criança quando ela brinca, por exemplo, de faz de conta, e ela arruma uma mesa colocando uma colher para cada prato. Ela não tá fazendo correspondência termo a termo? Tá. Ou eu gosto de um nome mais chique, né? Correspondência bionívoca. E daí eu também posso trabalhar atividades que envolvem correspondência, que a criança vai então perceber a equivalência de conjuntos que têm a mesma quantidade de componentes, tá? Quando a criança mostra dificuldades aí na aprendizagem da matemática, pode ser pelo motivo aí de não ter compreendido o processo de correspondência na sua totalidade. Eu posso fazer correspondência a vários elementos, como eu falei para vocês, ou eu também, como por exemplo, eu dou cartão de um animal e de vários filhotes. Então, eu dou, sei lá,
uma gata e vários filhotinhos de diferentes, né? Diferentes cartões de filhotinhos de gato. Do cachorro, diferentes cartõezinhos, né? E cartõezinhos que eu falo são imagens, tá, pessoal? De cachorros, filhotinhos de cachorro. E essa criança vai ter que ligar cada animal, né? Ou cada pai, cada mãe ali ao seu filhote. Então eu já estou fazendo uma correspondência de vários elementos, tá? Uma outra situação também. Cartão ali do banheiro, cartão da sala, e eu coloco ali nas outras imagens, sabonete, escova de dente, sofá, sala, e a criança vai ter que fazer a correspondência. Então, por exemplo, no cartão do banheiro, o que eu vou colocar? Sabonete, escova de dente, né? No cartão ali da sala, sofá, televisão, estante, tá? E a próxima é a classificação, tá? A classificação, ela, como eu coloquei ali, envolve um agrupamento ou escolha de um determinado critério para a gente separar objetos por suas semelhanças ou por suas diferenças, tá? E daí eu coloquei aqui um exemplo de classificação. Coloquei ali, material. O objetivo, classificar considerando mais de um atributo e o material, blocos lógicos, atividades, separar as peças circulares das quadradas, depois as amarelas das azuis, depois as grandes das pequenas, tá? Daí eu coloquei ali que as atividades podem ser ampliadas. Tudo isso é eu classificar, eu estou separando os objetos por suas características. Uma outra atividade bacana também, posso fazer um passeio com as crianças e pedir para que elas peguem folhas e flores caídas pelo chão aí de árvores, alguma coisa. Chegando na sala, eu posso pedir para que elas separem as flores das folhas, tá? Eu já estou desenvolvendo aí a classificação com as minhas crianças. Uma outra habilidade também que Lorenzato vai falar, que é da sequenciação. É suceder a cada elemento o outro, tá? Sem considerar a ordem entre elas. Vamos lá, o que é a sequenciação? Eu coloquei ali, exemplo, colocar várias bolinhas, carrinhos e outros objetos em fila. Aqui é um sem critério, ou seja, eu não estou pedindo para que eles coloquem primeiro o carrinho azul, o carrinho amarelo e o carrinho vermelho. Eu só estou pedindo para que eles coloquem um carrinho enfileirado atrás de outro, por exemplo, tá? Coloquei aí um outro exemplo de atividade também. Já a seriação, gente, é diferente da sequenciação. Por quê? Porque a seriação eu vou ordenar em uma sequência, tá? Seguindo um critério. Olha aí. Então, a sequenciação é só eu colocar em sequência. Já a seriação, não. A seriação eu vou seguir um critério, tá? E daí eu coloquei aí uma atividade para vocês, que o professor vai iniciar a ordem de uma série e as crianças devem continuá-la. Exemplo, peguei lá bolinhas de piscina, de bolinha, por exemplo, né? Então eu peguei bolinha verde. Eu tenho que começar com duas cores primeiro. Eu não posso querer começar com várias cores querendo que o meu aluno consiga. Então eu vou colocar ali vermelho, amarelo. Daí eu coloco vermelho. Daí eu posso falar com eles qual cor vem depois então do vermelho mesmo. Ah, o amarelo. Beleza. E depois do amarelo, vermelho. Vermelho, amarelo. Conseguiu compreender isso? Daí eu posso colocar vermelho, amarelo, verde. E vermelho, amarelo, verde. Daí eu coloco vermelho, amarelo. Daí, que cor vem depois do amarelo, gente? Ah, o verde, professor. Coloca o verde. E depois do verde, gente? Ah, o vermelho. Depois do vermelho, o amarelo. Depois do amarelo, o verde. Entendeu? Então eu vou pedindo para que eu vou construindo aos poucos, tá? E então eu vou fazendo essa atividade aí. Lembrando que quando eu trabalhava no CMEI, uma professora tinha uma atividade de uma apostila que era a cor vermelho e amarelo. Falou assim, Leandro, mas eu não sei como trabalhar com os meus alunos, né, com as minhas crianças. Com essa atividade, porque eu vou ter que ir falando qual cor é com eles. Eu falei assim, não, vamos pegar então. Eram crianças de 3 anos, tá? Vamos pegar então as bolinhas da piscina dessa cor, vermelho e amarelo. E vamos começar a organizá-las aqui de frente ao quadro. Daí eu fui lá com ela, né, e a gente começou. Primeiro a gente colocou a vermelha, depois a amarela, depois a vermelha de novo.
Daí, gente, que cor vem depois da vermelha? Ah, amarela. Então vamos colocar. E depois da amarela? Daí, aluno por aluno, né? Criança por criança, desculpa. Criança por criança, vinha colocando as bolinhas, né? Sempre na cor ali, certo? Que era uma vermelha e uma amarela, uma vermelha e amarela. E depois falei assim: agora vocês vão fazer isso no caderno, né? Na apostila. Como, professor? Bom, vocês vão fazer igual tá aqui. Igual vocês fizeram essa atividade. Uma vermelha e uma amarela, uma vermelha e uma amarela. E eles começaram a pintar. Gente, a sala inteira conseguiu. E daí eu peguei e orientei essa professora. Professora, trabalha essa atividade mais umas 2, 3 vezes com eles, tá? Tanto no concreto, depois no abstrato. Lembrando, pessoal, que na educação infantil é sempre no concreto primeiro, ou seja, sempre ali no prático, e depois eu peço para que eles reproduzam numa folha uma atividade parecida com aquilo. Então, pedi, ela fez, e na outra, e falei assim, tá, depois que você fizer umas 2, 3 vezes essa atividade com eles, você vai incluir mais uma cor aqui. Então, vai ser vermelho, amarelo, né, e o verde. Eu não lembro se eu pedi o verde mesmo, mas era uma outra cor, tá? E eles foram conseguindo desenvolver essa habilidade de seriação, tá? A próxima, então, que Sérgio Lorenzato vai falar pra gente é a inclusão. É o ato de fazer abranger um conjunto por outro. Ou seja, eu já expliquei para vocês agora há pouco o que é a inclusão, tá? E daí eu coloquei aqui uma atividade também, um modelo, né? Um exemplo de atividade utilizando a inclusão, que é incluir utilizando imagens. Então, desenho da cama, quarto de dormir, casa ou apartamento. E daí eu vou pedir para que a criança, então, eu peço para que ela coloca o menor dentro do maior, né? Por exemplo, a cama fica onde? A cama está dentro do quê, né? E a casa, né? Então, o que está dentro da casa? Então, o que cabe dentro da casa? É sempre o menor cabe dentro do maior. O menor cabe dentro do maior. Eu posso também comparar um conjunto, tá? De tampas de garrafa PET. Então, eu tenho aqui cinco tampas de garrafa PET. Eu posso perguntar para eles: ah, quantas tampas tem verde? Ah, 2. Quantas tampas tem branca? 1. Quantas tampas tem azuis? 2. Ah, então 2 mais 1 mais 2 dá 5, né? Então é a criança compreender que o menor está dentro do maior. Conservação é perceber, essa é uma habilidade difícil de ser compreendida e que às vezes até a gente se equivoca, né? É perceber que uma quantidade ela não depende ali do formato, tá? E daí eu coloquei aqui uma atividade para vocês, que é um conjunto de palitos. Eu posso dar, sei lá, 6 palitos para cada criança. E eu posso pedir para que elas façam um desenho com esses palitos. E depois eu posso perguntar: gente, mas em qual desenho aqui parece ter mais palitos? Opa, tem mais palitos, né? Daí você conta: ah, não, aqui tem 6, mas aqui também tem 6. Então, subjetivamente, essa criança já vai percebendo ali que a arrumação dos palitos independe, né? Só parece ter mais, mas tem a mesma quantidade, tá? Eu posso pedir para que eu posso dar, por exemplo, 5 botões grandes, 5 botões pequenos para essas crianças, e posso pedir também para que elas façam desenho com esses botões. E daí eu posso pedir para que elas comparem onde tem mais botões, onde tem menos, né? Ou onde parece que tem mais, mas, claro, tem tudo a mesma quantidade. Lembrando que essa aula, já deu aqui, ó, 23 minutos, ela vale por 3 aulas, tá? De 3 semanas. Então, são 3 atividades aí, valendo 1 ponto cada, ou seja, valerá 3 pontos essa aula. A primeira atividade da primeira semana, aí vocês vão propor uma atividade para esses 3 itens, que é correspondência, comparação e classificação. De acordo com as minhas explicações, de acordo com o modelo das minhas explicações, eu quero que vocês elaborem também uma atividade para cada um desses itens. Então, lembrando que a atividade tem que ter o objetivo, o material e a atividade em si, tá? Para cada item. A segunda atividade, então, também vale 1 ponto. Vocês vão elaborar uma atividade para sequenciação e uma atividade para seriação. E a terceira atividade, também valendo 1 ponto, é elaborar uma atividade para inclusão, uma atividade para conservação, tá?
É bem simples, pessoal, essa atividade é do jeito que eu elaborei aqui. Não precisa ser uma coisa muito elaborada, não. Mas, claro, se você quiser colocar uma imagem de como é que você vai trabalhar, para que eu entenda melhor, também pode ser, tá bom? É isso, pessoal.